Esta história original pertence ao canal KS Studio, e sua repostagem, seja da história ou do vídeo, não é permitida. Plágio é crime. Obra protegida sob Lei 9.610. Atenção! Esta produção é totalmente amadora e independente, com recursos muito limitados. Pedimos a você que está ouvindo compreensão. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente o que achou do capítulo. Com sua interação, o canal cresce, e a qualidade dos vídeos também. Novos capítulos toda segunda e quarta-feira, às 18 horas. Classificação indicativa: mais 18 anos. Capítulo 1 Os maiores otários da cidade. O primeiro fora a gente nunca esquece. Para Mateu não tinha sido diferente. Ele se lembrava perfeitamente bem da resposta de Elisa na 8ª série ao ouvir sua confissão apaixonada. Vômito. O pontapé inicial da sua vida amorosa tinha sido o café da manhã de sua amada, bem em seus sapatos. Olhando com os olhos de adulto para aquele acontecimento, Mateu sabia que aquilo não tinha sido exatamente uma rejeição. Elisa muito provavelmente tinha comido algo estragado ou estava doente. Mas na época, tanto para ele quanto para os seus colegas que estavam em volta, o vômito valeu por 1000 palavras. Para piorar tudo, Elisa ficou muito constrangida e, depois de pedir desculpas, parou de falar com Mateu. Rejeição ou acidente, o episódio serviu para contribuir ainda mais com a insegurança que ele já tinha e instalar de vez nele o debilitante medo da rejeição. Os anos seguintes não reservaram coisa muito melhor para o rapaz. Uma experiência ruim atrás da outra solidificaram nele a crença de que no amor, Mateu era azarado. Para começo de conversa, não se considerava bonito. A puberdade chegou e foi embora sem sequer fazer cócegas no corpo dele. Se dissesse que sua voz havia engrossado 1%, estaria exagerando. A fase do estirão, então, mal fez o pobre coitado atingir uns 1,68 de altura, mas quando perguntavam a ele, ele arredondava para 1,70. Continuou magricelo. No entanto, pelo menos, poderia se orgulhar de não ter uma cicatriz de espinha sequer. Ele não culpava as garotas por não se interessarem por ele. Mateu não gostaria de ficar com alguém que não o atraísse, porque elas deveriam. O justo era justo. Foi um milagre ter perdido a virgindade na época da faculdade, tendo tantos atletas sarados andando pelo campus. Mas as maravilhas divinas se limitavam a isso. 1 ou 2 tranças casuais por ano. Mateu adentrou a vida adulta sem nunca ter namorado formalmente, e não adiantou seguir o conselho do pai e se formar na área de tecnologia. O coroa havia dito: encha sua carteira e sua cama nunca ficará vazia. Mas devia ter esquecido que estavam no século XXI, onde mulheres podiam trabalhar e conseguir o próprio dinheiro. Então, do nada, a maré finalmente mudou. Mateu devia estar na paixonite 346 quando um verdadeiro fenômeno aconteceu. Sua crush do trabalho, a loiríssima e sensual Hillary, aceitou seu convite para jantar. Um encontro de verdade, nada de saída de amigos ou ficadas escondidas. Eles iriam assistir a um filme no cinema, comer em algum restaurante chique e, quem sabe, Mateu fizesse tudo certo o suficiente para merecer uma sessão de amassos no banco traseiro do carro. Do carro dela, no caso. O seu tinha quebrado na manhã do grande dia. Não era um problema tão grande, já que Hillary morava a apenas 2 quadras dele. Ia buscá-la a pé. E, se necessário, podiam chamar um táxi. Assim que chegou do trabalho, no fim da tarde, o desenvolvedor de software tomou o banho mais demorado da sua vida. Vestiu suas melhores roupas, usou seu perfume mais caro e fez um sacrifício final. Deixou seus óculos de lado e colocou as lentes de contato. Naquela noite era preferível fazer cosplay de maconheiro, com os olhos vermelhos de tão irritados, do que seu nerd de sempre. 10 minutos antes do que deveria, Mateu se pôs a caminho. A loira não tinha respondido suas últimas mensagens, mas ele não aguentava a ansiedade. Se chegasse cedo demais, esperaria um pouco para bater na porta. Este foi o primeiro erro dele. O segundo foi se aproximar do carro estacionado num canto escuro da rua dela. O veículo era familiar e estava sacudindo de um jeito muito característico. Quando olhou através do vidro, viu 2 silhuetas, uma em cima da outra, como se alguém estivesse sentado no colo do motorista. Um homem e uma mulher. Espremendo bem os olhos, Mateu finalmente conseguiu distinguir os traços de cada um. O homem tinha um tom dourado de pele, os cabelos castanho claro e um físico forte. Os olhos estavam semicerrados numa expressão concentrada, quase soberba. E aí Mateu lembrou de onde conhecia aquele carro. Pertencia a Garrett,
o supervisor de seu departamento na empresa em que trabalhavam. Em cima dele estava uma moça loira, de corpo esguio e seios consideravelmente grandes, que balançavam dentro do vestido. Não, suas lentes não estavam vencidas e ele não tinha usado drogas alucinógenas. Aquela realmente era Hillary, quicando furiosamente num pau que não era o de Mateu. Mas que porra é essa? Ele balbuciou para si mesmo, completamente perdido. O casal estava tão envolvido em suas atividades que nem notou o rapaz parado ali. O choque da situação adormeceu Mateu, impedindo emoções mais violentas de se manifestarem. Ele se afastou lentamente, se desfez do elaborado buquê de rosas vermelhas que tinha trazido consigo e seguiu o caminho. Cego e sem rumo, não percebeu que não tinha sido a única testemunha daquela cena tão peculiar. Deixou para trás alguém que chorava copiosamente e necessitava bem mais de conforto do que ele. Dalila Maria Fuentes Velasquez, a que ponto você chegou? Essa era a pergunta de $1 milhão. Se tinha alguém que sabia a resposta para essa questão, essa pessoa era Deus, porque nenhuma mente humana tinha capacidade de entender aquele mistério. Aquele era o quê? O terceiro relacionamento em que ela era traída? Na verdade, tinha perdido as contas. Não importava se era o terceiro ou o quarto, a conclusão era a mesma. Ela tinha atingido o limite. Ou o fundo do poço, considerando a maquiagem extremamente borrada em seu rosto. E como não estaria se ela estava chorando havia horas, se perguntando o que tinha feito para merecer tanto desrespeito? Seu grande pecado foi ser uma namorada decente, para namorados indecentes. Troy Ashton tinha sido o primeiro naquela corrente de azar. Havia sido um namoro de faculdade, não durou sequer 6 meses, mas foram tantos chifres que Lila recebeu seu diploma com as costas curvadas pelo peso deles. O professor Harvin foi o segundo, um coroa enxutíssimo, intelectual e charmoso, cujo qual ela não entendia o motivo de estar solteira. No final, ela descobriu que a razão era que era mais cômodo para ele dormir com suas alunas se ele não tivesse que dividir apartamento com uma cônjuge. E aí veio Garrett, muito tempo depois. Parecia saído de um sonho, com sua altura gigantesca, o corpo de um deus grego e o sorriso de um príncipe. Era tão atencioso e apaixonado que Lila não pôde evitar se esquecer de qualquer dor do passado. Por isso também, quando os primeiros sinais surgiram, ela disse a si mesma que era coisa da sua cabeça. Transtorno pós-traumático causado pelos velhos desastres amorosos. Mas ela era racional e centrada demais para conseguir enganar a si mesma assim. Quando aquela série de mensagens vindas de um número restrito chegaram a ela, Lila sabia que estava na hora de acabar com as desculpas. Ela seguiu a programação normal do dia, num último esforço de ignorar a realidade. Mas pouco antes do jantar ficar pronto, que ela tinha cozinhado em comemoração ao aniversário de 2 anos juntos, ele decidiu sair, usando a justificativa mais esfarrapada possível. Por que ele tinha que ter feito isso? Poucos minutos depois, ela estava a caminho daquele endereço, certa do que ia encontrar lá, pronta para fazer um escândalo. Porém, quando viu ele dentro daquele carro com a cabeça jogada para trás em êxtase e a boca murmurando que provavelmente eram putarias, a mulher murchou. Como uma flor, esquecida em cima do túmulo errado. Lágrimas desceram sem permissão pelo rosto moreno e Lila sentiu aquela conhecida mão fantasma apertando seu coração. Ali estava a prova cabal de que ela nunca seria feliz de amor. Sua mãe insistia na ideia de que existia um alguém para todo mundo, e quando esse alguém aparecia, tudo passava a fazer sentido. Cada decepção, cada coração partido. Você vai olhar para ele e pensar, era óbvio, quem mais senão você? Quem neste mundo teria o manual para me entender tão bem além de você? Ninguém. Ou é você, ou nada. Ela lhe disse numa quarta-feira de verão, 15 anos antes. Você vai notá-lo chegar, não com os olhos do corpo, mas sim com os da alma, e ele não será nada do que você pensava que queria, mas tudo o que você precisa que ele seja. Aquela velha metida romântica não devia ter dito isso a uma garota impressionável de 11 anos. Lila tomou aquilo como verdade e iniciou sua vida amorosa com as expectativas nas alturas. E a queda das nuvens doeu pra caralho. Ainda doía. Em seu íntimo, ela ainda esperava que seu cavaleiro de armadura brilhante aparecesse. Ela achou que Garrett fosse ele, mas cavaleiros geralmente montam os cavalos, e não eram montados pelas éguas. Pior de tudo era saber que aquilo não era um caso de uma noite. Ela estava vendo os sinais a tempo demais para não ter certeza disso. Desgraciado, maldito cabrão dos infernos.
Lila sentia vontade de quebrar os vidros daquele veículo e fazê-lo engolir os cacos. Mas tudo o que conseguiu fazer foi ficar parada ali, congelada, enquanto assistiu os dois fuderem loucamente sem sequer perceber sua presença. Então uma figura estranha se aproximou, não dela, mas do carro, e parou a alguns metros dele. Ela somente conseguia ver a silhueta de um homem magro e relativamente baixo. O choro afetava sua visão. Lila conseguiu ouvir quando ele murmurou um palavrão, num tom tão consternado quanto desacreditado. Cara, igualmente. Ele trazia na mão um buquê de flores, que ela só notou quando ele jogou no lixo. Quando a figura masculina desapareceu pela rua mal iluminada, ela se aproximou do latão. Eram rosas, bem vermelhas. Lila não entendia nada sobre flores e seus significados, mas aquelas ali, em meio ao lixo, tinham uma mensagem bem óbvia. Queria que você fosse minha, mas pensando bem, vai se fuder. Uma forte afirmação. Lila não tinha forças para fazer um igual, só queria sumir, sair da própria pele, forjar sua própria morte e se isolar numa floresta. Qualquer coisa que a possibilitasse fugir de si mesma e daquele azar maldito. De repente, a última lágrima desceu, e ela começou a se sentir dormente. Seu cérebro tinha decidido que era sofrimento demais, então a pôs no modo avião. Se movendo de modo robótico, ela foi embora e começou a percorrer as ruas daquele bairro que ela sequer conhecia. Perdeu a noção de tempo, de espaço, de tudo. Parecia uma zumbi, lenta e malnutrida. As pessoas que passavam a olhavam como se fosse louca. Que se fudesse o mundo, e como ele a percebia, Lila só precisava de uma coisa. Uma garrafa de tequila mexicana. Quando finalmente achou um mercadinho, seus pés latejavam dentro dos sapatos. O atendente pediu sua identidade como se fosse um grande elogio, e ela devesse um beijo como agradecimento. A bitoquinha ela ia ficar devendo, mas se ele aceitasse um soco no lugar... A partir daí, foi só ladeira abaixo. Ela bebeu rápido demais, e por consequência, se embriagou rápido demais. Em pouco tempo estava tropeçando por aí, sem fazer a mínima ideia de onde tinha deixado seu carro ou como ia levá-lo para casa. Obviamente, uma mulher bonita e bêbada chamou a atenção das pessoas erradas. Logo ela notou que 2 homens a seguiam ao longe. Se estivesse em posse de suas faculdades mentais, Lila estaria apavorada. Mas além de bêbada, ela estava com o humor do demônio. Por dentro, a mulher estava torcendo para que eles tentassem algo, e dessem a desculpa perfeita para que ela descontasse sua raiva neles. Naquela noite, ela terminaria como vítima ou agressora, e a segunda opção era mais provável. Mas quando eles chegaram perto, passaram direto. Deviam ter notado algo no olhar alterado e feroz dela, ou no modo ameaçador que ela estava segurando a garrafa vazia. Pois é, a garrafa estava vazia, e Lila não estava nem perto de ter um coma alcoólico, o que era um problema. Mas o diabo estava disposto a colaborar com as tendências autodestrutivas de Lila naquela noite, então ela notou um bar do outro lado da rua. O tipo de estabelecimento que algum hipster poderia chamar de despojado, mas que não passava de uma espelunca. Teria de servir. Ela entrou no lugar como se fosse a dona, batendo a porta e tudo. Aliás, aquele bar não parecia ter dono ou sequer clientes. Estava mais vazio que funeral de bandido, tendo somente um casal numa mesa afastada e um rapaz no balcão. De costas, o homem parecia conhecido, mas ela não tinha certeza. Seu corpo era um perfeito triângulo invertido, ombros largos e retos, cintura e quadris estreitinhos, vestidos por uma camisa social cinza e uma calça preta. Onde ela o tinha visto antes? Somente estava confusa demais para lembrar. Não importava, ela podia perguntar a ele depois. Quando ela tentou se encaminhar até o bartender, esbarrou numa cadeira, fazendo um barulho que ecoou no ambiente. As poucas pessoas ali a encararam, julgadoras demais para quem estava enchendo a cara numa quarta-feira. Lila não pôde evitar baixar os olhos embaraçada. O quão baixo ela tinha descido? No caralho do núcleo da terra. Depois de alguns minutos caminhando, Mateu avistou o letreiro neon de um bar meia-boca. Ah, sim, o lugar perfeito para ele naquele momento. Entrou sem pensar 2 vezes, se sentou no balcão e pediu a primeira de muitas rodadas. Bebeu cerveja como se estivesse sedento há meses. Uma inútil tentativa de acalmar o queimor da frustração em seu estômago. Os sentimentos e pensamentos do homem se embolaram por causa do raciocínio prejudicado pelo álcool e pela perplexidade da situação. Mateu não conseguia entender nada, nem o que tinha acontecido e nem o porquê.
Se sentia traído sem nem ter mulher, e isso era o que mais o revoltava. As tecnicalidades da ocasião impediam que ele pudesse pelo menos tomar satisfações. Hillary não era sua namorada, e ele podia ver em sua mente ela jogando isso em sua cara caso ele se atrevesse a falar algo. No entanto, ninguém podia dizer que sua raiva era infundada. Devia ser no mínimo falta de etiqueta dar para um 20 minutos antes de sair com outro. Falta de cortesia com certeza era. Droga. Mateu deveria ter percebido que estava bom demais para ser verdade. Uma mulher linda como Hillary estar realmente solteira era tão provável quanto achar uma Coca-Cola gelada no deserto. Mas caralho, se ela estava com Garrett, por que aceitou sair com Mateu? Os dois eram extremos opostos. O que quer que fosse que ela visse de bom no supervisor, não encontraria no seu subordinado. Nada sobre aquilo fazia sentido, e Mateu sentia que estava preso em um sonho febril. Pensando bem, Garrett não tinha namorada? Tinha ouvido em algum lugar. Não conseguiu concluir seu raciocínio porque um barulho ressoou pelo bar. Uma garota desastrada havia esbarrado em uma cadeira. Ela estava mais para lá do que para cá, cambaleando com uma garrafa vazia na mão. Parecia destruída. O cabelo platinado estava um ninho de tão bagunçado, a maquiagem borrada e até as roupas estavam amassadas. Mas era tão ridiculamente bonita que nem aquilo a ofuscava. Sua pele tinha um tom caramelo brilhante, seus olhos eram pretos e felinos, ainda mais acentuados pela embriaguez. Tinha o nariz atrevidamente arrebitado, como daquelas pessoas que sempre têm uma resposta na ponta da língua. Os lábios eram tão cheios que quase formavam um bico, extremamente femininos. Ela parecia a imagem romantizada da decadência, enquanto Mateu só parecia decadente mesmo. A moça se arrastou até o balcão ao lado de Mateu e com força exagerada colocou a garrafa no balcão de madeira. Você tem dessa marca aqui? Indagou alto demais para o bartender. O funcionário apenas acenou a cabeça, visivelmente mal-humorado. Pois desse uma dose aí para mim, Juarez. Aqui recebemos adiantado, e meu nome não é Juarez. Pois hoje vai ser, seu abusado. Ela espalmou uma nota de 100 na bancada, junto à sua identidade. É suficiente? O homem resmungou qualquer coisa e pegou o dinheiro. Logo serviu a dose de tequila que ela tinha pedido. É isso. Corno foi feito para beber. Ela declarou antes de tomar o líquido de uma vez. Amém. Mateu exclamou sem querer. Não tinha intenção de falar, só de pensar, mas a bebida tinha sumido com seu filtro. A desconhecida arqueou a sobrancelha teatralmente e então sorriu divertida. Levou chifre também, colega? Sim. Quero dizer, não. Na verdade, não sei. A voz trôpega dele deixava tudo mais confuso. Conta como traição transar com um antes de sair a primeira vez com o outro. Caramba. Não sei responder. Ela coçou a cabeça. Mas deve ter doído como se fosse, né? Mateu assentiu exageradamente. Tinha doído bastante, mas não o suficiente para ele conseguir uma catarse através do choro. E era tão típico uma coisa daquelas acontecer justamente com ele. Na verdade, seria bem cômico se não fosse trágico. Talvez um dia Mateu pudesse rir do episódio. Claro, somente depois de algo pior acontecer a Hillary. Veja pelo lado bom... Ela olhou para ele significativamente. Mateu, eu sou a Lila. Lila brindou a garrafa vazia na cerveja do rapaz para cumprimentá-lo. Veja pelo lado bom. Pelo menos você ficou sabendo quem ela é cedo. Não precisou gastar 2 anos num relacionamento para justo no aniversário de namoro, ela suspirou, ganhar o título de corno. Foi o que rolou contigo? Lila acenou com a cabeça e sorriu tristonha. Era de dar nó no cérebro. Como um cara tinha coragem de tratar uma mulher apaixonada por ele assim, como lixo? Ter alguém que te ama parecia tão especial e raro para Mateu que ele pensava ser uma obrigação tratar os sentimentos da outra pessoa com delicadeza, mesmo que não fossem correspondidos. A culpa também é minha. Eu sempre soube que Garrett não valia nada, mas esperei ver ele comendo outro num carro para acreditar. A mente embriagada do rapaz levou um tempo para fazer a conexão dos pontos. Um sistema Windows 98 teria sido menos lento. Garrett, trepando num carro... Você é a namorada do Garrett? Garrett Stanford? Ele exclamou depois de um minuto inteiro pensando. Sou, ela o observou com cautela. Você conhece ele de onde? Nós trabalhamos juntos. A garota com quem ele estava era... A que ia sair contigo? Não fode!
Os dois explodiram em gargalhadas como se houvesse graça naquela patifaria. Bem, talvez a traição não tivesse graça, mas era no mínimo curioso. Os dois maiores otários da cidade, traídos pelas mesmas pessoas e bebendo no mesmo bar. Lila e Mateu acabaram indo para uma das mesas, para conversarem mais confortavelmente. Despejaram no ouvido um do outro todas suas reclamações. Lila contou toda a linha temporal de acontecimentos de seu relacionamento, desde o começo florido até as ligações estranhas que Garrett atendia no meio da noite. Mateu discorreu sobre sua vida amorosa, falando sobre os mínimos detalhes de cada infortúnio que passou. Um assunto foi puxando o outro, e eles conversaram madrugada adentro, até que o Juarez os pôs para fora a fim de fechar o bar. Merda, Lila disse entre soluços. Não lembro onde deixei meu carro. E você lá tem condições de dirigir? Não. Os dois compartilharam risadas histéricas pela milionésima vez nas últimas horas. Olha, Mateu lutava para se manter de pé. Moro perto daqui. Se você quiser, pode chamar um Uber de lá. Assim não fica esperando sozinha na rua. Tá bom. Isso parece um bom plano. Os dois jovens saíram caminhando, lado a lado, fazendo brincadeiras sem sentido. O trajeto, que era curto, levou uma eternidade para ser percorrido. A cada 2 minutos, um deles tinha uma ideia idiota que levava 15 para ser cumprida. Quando se aproximavam do prédio de Mateu, Lila teve uma delas: subir no banco da parada de ônibus e pular. O rapaz, cavalheiresco e burro, abriu os braços para segurá-la. Terminou que os dois acabaram caindo no chão, tendo ele amortecido a queda dela. Estando tão próximos, Lila pôde reparar melhor no seu companheiro de bebedeira. Seus olhos eram pequenos, mas as pupilas escuras eram bem grandes, o que dava a ele um ar adorável. Ela de repente lembrou que seu pai chamava olhos assim de olhos de passarinho. Agora que os via bem de perto, finalmente pôde compreender aquela expressão. Ele realmente a recordava das aves que pousavam na sua janela, quando ela ainda era adolescente e morava com os pais em outro estado. Todo dia era um bom dia se eles viessem cantar para Lila. Então ela pensou que não seria ruim amanhecer com o rosto daqueles em seu campo de visão. O cabelo castanho escuro dele devia ficar fofo quando bagunçado. Talvez o maxilar dele ficasse ainda mais afiado com a iluminação natural da aurora. A boca e as bochechas estariam mais rosadas, porque a gente branca sempre acorda assim. Ei, Mateu. Ela o segurou pelo queixo. Você é um gato. Sou? Ele riu, genuinamente achando graça no elogio. Bem, obrigado. Já você está mais para uma sereia. Lila finalmente conseguiu se levantar, maquinando uma ideia na cabeça. Sabe o que mais? A gente devia transar. Como é? Ele quase engasgou. Passar a noite juntos, dar o troco naqueles filhos da puta. Ela sorriu determinada. No duro? Bom, tem que estar duro para nós conseguirmos fazer. Os dois riram como hienas. Eu quis dizer se você está falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Lila assentiu solene. Pois muito bem. Ele levantou num pulo desequilibrado. Vamos nessa. Mateu não perdeu tempo. Puxou a mulher pela cintura, colando seus lábios com ardor. Lila circundou os braços ao redor do pescoço masculino e abriu passagem para a língua entrar em sua boca. O beijo tinha gosto de cerveja com tequila, tristeza e ódio com uma pitada de vingança. O álcool não afetou tanto a coordenação motora do rapaz, ela notou com prazer. A massagem erótica que ele fazia em seus lábios era hipnotizante. Porém, eles precisaram interromper o que faziam. Ainda estavam no meio da rua, não podiam transar ali. Mateu segurou Lila pela mão e a guiou até seu apartamento. Sem risadinhas ou brincadeiras. O clima tinha ficado sério. Assim que ele abriu a porta, ela o atacou, empurrando-o para dentro. As mãos dele voaram para as nádegas dela, trazendo-a para junto de si, para que sentisse o pênis que já pulsava duro. Ela se ocupou em desabotoar a camisa dele e correu os dedos pelo seu abdômen. Magro sim, definido também. No caminho até o quarto, uma por uma as peças de roupa foram tiradas, até que sobraram apenas as íntimas. Lila empurrou Mateu na cama e sem demora montou em cima dele. Tá pronto? Ela perguntou enquanto mordiscava-lhe o lóbulo da orelha direita. 100% pronto. Ele respondeu, agarrando os quadris femininos. E isso foi tudo o que eles conseguiram lembrar quando acordaram na tarde do dia seguinte.